Boa tarde, voltamos ao Ação e Reação ao vivo, hoje dia 23, segunda-feira, estúdios reformados aqui na TV Com, ar-condicionado moderno, novas câmeras, paramos um pouco para a melhoria da qualidade da nossa produção, né? O Encenação de São Vicente é um sucesso, é o Pedro Gouveia que tem muitos problemas para resolver, mas se começar a cidade do jeito que começou a encenação, vai longe, hein? O ministro de Cultura promete enviar verbas para São Vicente. Nova lei, lei do spray de espuma é proibida no Carnaval Santista. Santos também proíbe queima de fogos de artifício que emitem barulho. E o Hospital de Humaitá, finalmente, o Hospital de Humaitá em São Vicente vai retornar ao atendimento. Para esses e outros assuntos que você pode ligar, comentar, fazer críticas e mandar sugestões no 997, desculpa, é a falta de hábito, né? 997 11 5545. Mandar um WhatsApp ou uma mensagem para que a gente possa passar para os nossos comentaristas. Tenho a grata satisfação de ser o secretário de Cultura adjunto de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, muito feliz hoje pelo grande evento de abertura de ontem da encenação, né? Foi um sucesso, sem dúvida nenhuma, e a gente deve isso à perseverança da comunidade, Eduardo. É muito importante registrar esse fato. Nós tínhamos lá 800 atores voluntários, 400 pessoas na área de organização voluntárias, e tudo só saiu pelo amor que as pessoas têm pela cidade e pela sua história. Porque a história de São Vicente é muito rica, muito envolvente, e isso manifesta que a população realmente participa desses grandes eventos e a gente ficou muito feliz. E o Paulo Eduardo Costa que levou, né, a encenação quase no peito, ele e o nosso querido Roberto Marques no ano passado, né, que levou lá para a Casa do Barão, com dificuldade financeira, mas a população ajudou também. E esse ano um evento mais grandioso, né, com a ajuda de verba do Estado, tudo, com certeza o evento que a cidade merece. Mas não tem verba do Estado não, Eduardo. Na verdade não. O que aconteceu foi o seguinte, foi nos mesmos moldes. Parabéns ainda. Nós fizemos o espetáculo, muito mais grandioso agora, até porque o público estimado para cada dia é mínimo de 5.000 pessoas, que é essa grande arena. Houve uma parceria com o Estado, claro que há parceria com o Estado, até porque não teríamos condição de montar uma arena tão gigantesca. É isso que eu achei, aquela arena foi maravilhosa, né? Mas, por exemplo, em termos financeiros, não houve dotação de nenhuma natureza. Então, por exemplo, aquela arena lá, né? Eu precisava, por exemplo, de figurinos. Então, eu buscava com amigos que pudessem parcerizar com os figurinos. Aí, eu precisava de outro amigo que fornecesse, por exemplo, lanche. São 1.200 pessoas, está aí trabalhando gratuitamente. Essas são imagens... A TV Com estava lá registrando. A TV Com estava. Essa foi linda, inclusive. Esse é o mar. Na verdade, é o mar que tem um movimento ondulatório e ele representa o mar em torno da encenação. Isso envolvendo aí pelo menos 150 figurantes, que é uma coisa impressionante. Todos eles treinados pela Maria Tornatori. Olha o filetinho, Paulo. Isso eu entrando nos camarotes, quando eu te recebi lá, aliás, eu te recebi para entrar nos camarotes e você ficou lá do Ministro da Cultura, você teve lá um lugar privilegiado. Bacana. Sim, o Barazal aí, tá vendo com você, que eu acho querido amigo, que estava lá cobrindo. O ministro da Cultura. Esse é o Roberto Freire, o ministro da Cultura, que é ligado ao PPS. Paulo já conversou com ele, já longamente, o Cacá aqui de Santos. O Macaé, é isso. Muito queridos também. Márcio França. Nosso vice-governador, né, que é uma pessoa mais do que relevante aí na Baixada Santista, né? Muito bom. Caio França também. Aliás, me surpreendeu a quantidade de políticos que estiveram lá ontem. Nós tínhamos vereadores de praticamente todas as cidades, muitos prefeitos, né? Walter Suma estava, de Cubatão Ademário, teve lá, o Cacá, mas tinham vários vereadores e deputados, então nós tínhamos um monte deles lá que estavam prestigiando mesmo, que é muito importante a gente ter essa integração, né? As pessoas têm que conhecer um pouquinho da sua terra e conhecer São Vicente é sempre o conhecer da história, né? Porque nós começamos de fato, aliás, pouca gente sabe, mas São Vicente nasceu mesmo em 1502. Se fôssemos ver de maneira oficiosa, a cidade estaria comemorando agora 515 anos. Aí ela foi um vilarejo e por volta de 1530, eles, quando avisaram que Martim Afonso vinha para fundar ela oficialmente, o bacharel Cosme Fernandes, que lá estava, pôs fogo na vila e fugiu. Quer dizer, é uma história bonita, mas ela é envolvente. Ontem nós fomos mais fiéis à história, né, no sentido de passar por esses percalços todos e valorizar essa reconstrução que vem acontecendo na cidade agora. Também o nosso diretor aqui da Multimagem, o médico competente, estava com saudade de você, José Carlos Clemente, o nosso homem das segundas-feiras. É um prazer fazer o programa com vocês aqui.
Também estava com saudade do programa, viu, Filete? Era, afinal, praticamente um mês aí, né? Mas passou o Clemente, Paulo Eduardo Costa, passamos nas reprises, né? Não, passou. Agora, falando de São Vicente, eu acho que foi uma coisa muito interessante. Você pega uma cidade esculhambada, para deixar de uma forma bem clara, e nós discutimos isso tantas vezes aqui, né? Uma cidade abandonada, e que de repente, do nada, você começa a ter uma esperança de mudança. Por tudo, né? Você vê o Pedro trabalhando 24 horas por dia, você vê a dinamicidade com que as coisas acontecem. Uma outra coisa que o Paulo falou aí, que aliás a gente defende isso há anos e anos, você é um dos que defendem. Nem sempre o Estado ou o município consegue prover as necessidades da população, seja em nível cultural, que é o que nós estamos falando, mas poderia ser em outros níveis, né? Você poderia falar de segurança pública, de educação, de saúde, enfim. E está aí as alternativas que são criativas, que o Paulo acabou de dizer, é o seguinte: cara, eu não tenho grana, mas eu vou pegar meu parceiro aqui, escuta, me dá um lanchinho aqui que está precisando, escuta, me ajuda nisso aqui, está precisando pregar um parafuso lá, está precisando fazer um figurino, escuta, quem é que pode dar um auxílio aí, treinar o pessoal, fazer esses figurinos lindos que estão aí, né? Então, assim, isso é criatividade. E como a cidade a gente sabe que está sem dinheiro, na verdade, eu acho que é muito louvável manter essa tradição que vem há anos. Eu tenho ido todos os anos, acabo indo de alguma forma, em algum dia, todos os anos, e a gente vê que cada ano tem um empenho maior, mas eu diria que esse ano é o ano, porque você conta com praticamente nenhum dinheiro e basicamente a coisa ficou na criatividade e na boa vontade dos políticos em geral também, né? Porque você acabou de citar aí, né, Paulo, o tanto de políticos de outras cidades, inclusive, sem contar o vice-governador, que é uma figura importante para estar no local, apesar de ser daí. Enfim, e o próprio Filete, né? Não vamos esquecer do Filete. Eu estava quietinho na minha. Sim. Eu estava quietinho, mas eu fiquei contente que vi o Zé Renato também, secretário adjunto de esporte, o Paulo Eduardo Costa, são pessoas da cidade, o Zé Renato que é triatleta. Esse rapaz tem muito valor, viu, Paulo? Ele foi um aluno na faculdade. Nós temos um pessoal bastante amoroso pela cidade. Ele trabalhava e era triatleta. Então, como é que ele fazia? Ele ia para a faculdade correndo de São Vicente para Santa Cecília. Chegava lá, tomava um banho, acho que ele tinha uma autorização para usar vestiário lá, tomava um banho, acabava a aula, mochilinha, ia correndo para São Vicente. Quer dizer, o transporte dele, de Santa Cecília até São Vicente, ali a casa dele, eu não sei onde ele mora, mas vamos pôr até Ilha Porchá, deve dar uns 8, 10 quilômetros, né? Sim. Porque ele pegava toda aquela Oswaldo Cruz e tal, e ia embora. Quer dizer, ele fazia 8 para vir e 8 para voltar. Quer dizer, ele já corria 16. Então, o treino de corrida dele, quer dizer, o cara vai para a faculdade correndo e volta 11 horas cansado correndo também, né? Quer dizer, é um rapaz que isso, na verdade, Eduardo, é amor que as pessoas dão por o que acreditam. Você não imagina, Clemente, você falou agora das pessoas, a emoção que eu tinha de receber grupos de 15, 20 costureiras. Olha, nós viemos aqui nos oferecer para costurar os figurinos de graça. Você sente aquela coisa da paixão pela cidade. Gente chegando lá dizendo assim, olha, eu não sei fazer nada, mas eu me ofereço para ser segurança. Olha, eu não sei fazer nenhuma arte especial, mas eu quero servir a água, ou fazer os lanches, ou ajudar na organização e recepção das autoridades. Essa empatia do público não tem preço, amigo, sabe? É uma coisa que você diz assim, é mentira isso? Não, é uma verdade. Então, assim, o que me recompensa nisso tudo é o fato de você sentir, como você sentiu ontem, Eduardo estava lá, o amor que as pessoas têm pela sua terra e o amor que tem pela encenação. Porque quando você fala no espetáculo, você fala, um espetáculo de teatro qualquer, numa arena romana, na praia, para retratar lá a fundação, mas há nuances, há romance, há envolvimento, há um enredo, há toda aquela parte tecnológica sem recursos. Aí você vira para mim e diz assim, Paulo, mas eu vi lá, por exemplo, lâmpadas de LED, né, sendo usadas. Lâmpada de LED não é uma coisa barata. O Sindicato dos Ferroviários nos deram as lâmpadas de LED. Ah, mas quem deu aquela lycra tensionada para fazer a roupa? Então, cada um foi de uma forma ou de outra colaborando. O Sicom, aqui do Rubens Moscatelli, aqui de Santos, nos doou um dinheiro para ajudar nas camisetas. Então, assim, a gente foi somando entre os amigos, né? Na verdade, acabaram sendo lá em torno de 30 ou 35 pseudo-patrocinadores. Não envolvia dinheiro,
Porque eu dizia assim, olha, eu preciso de camiseta, o modelo está aqui, preciso que seja uma lycra mais ou menos razoável, um algodão assim, perfeito, levanta custo. Então, a negociação era direto. Eles nos doavam já o material pronto, que para nós é uma recompensa. Ou seja, traduzindo em miúdos, o que foi investido em termos financeiros é ínfimo. Perto daquele orçamento que tinha no passado, de 1,5 milhão, de 1,2 milhão, de 2 milhões de reais. Olha, se nós gastamos aí, entre aspas, 30, 40 mil reais propriamente, é muito. Mas quem vê o evento pensa que pela pujança... A impressão que dá é que é uma coisa megalomânica, porque a gente usou criatividade. Quando não tem dinheiro, tem que ter criatividade. E aquela parte da pintura também, do Calixto, envolver o Calixto. Então, por exemplo, as telas e as pessoas pintando em tempo real ali, e quando acaba o espetáculo, as telas todas pintadas, aliás, telas enormes. Quem não assistiu, eu vou até dar uma recomendação. Logo que entram os Calixtos. Benedito Calixto de Jesus foi o maior pintor de São Vicente, né? Ele da época dele, de 1890 até 1920, mais ou menos, quando ele esteve por lá, ele realmente foi o cara mais relevante que pintou a pintura histórica. Então fizemos uma homenagem ao Benedito Calixto e nós criamos os Calixtos. Então, durante a encenação, no fundo, são 4 telas monstruosas, de 4x3, imensas, e são pintadas ao vivo naquele momento. E aquelas telas, aquelas imagens vão ser leiloadas para reverter fundo para as creches municipais. E os artistas que estão ali são artistas plásticos, que são especializados nessa arte, não estão cobrando absolutamente. Aliás, ninguém cobra absolutamente nada. E todo evento vai ter pintura? Vai ter pintura nova. Hoje vai ter uma nova pintura diferenciada, repetindo, de maneira, evidentemente, com a característica do artista, uma tela do Benedito Calixto. Aí vai ter um evento que vai leiloar essas telas para que elas possam reverter a renda para as creches municipais. Nós temos 43 creches fechadas. Pedro entrou como um furacão e todos nós estamos um furacão. Aliás, ele até, para mostrar para todo mundo que não é um blefe, a gente cortou o salário de todo mundo, não há gratificação, não há mais nada. O secretário agora na cidade ganha um salário desse tamanho, é por amor mesmo, é vontade de fazer, né? Aquela coisa de dizer, estamos fazendo pela cidade. E é lindo você ver essa coisa dos Calixtos. Agora, o pintor moderno que nós temos, que é vicentino, é o Armando Sendin. Aí sim, esse que o Filete conhece bem, você também conhece, ele hoje mora em Marbella, na Espanha, mas eu até dizia, no futuro pretendemos homenagear também Armando Sendin, notadamente porque foi Armando e Valdemar Sendin que pintaram aquele painel da Biquinha. Por sorte, o antigo prefeito não sabia que aquilo vale uma fortuna, senão ele teria vendido. Aquele painel ali, porque na verdade eles assinavam antigamente, eles são Moral Sendin, a família, né? E os espanhóis têm a mania, os descendentes espanhóis, de usar o nome da mãe, né? Então, na prefeitura, né? Não, o painel da Biquinha é aquele que está lá, de 1500, da 1750, está lá o painel e está lá pintado os jesuítas. Aquele painel da Biquinha é pintado pelo Valdemar e pelo Armando, que assinavam Valdemar Moral e Armando Moral, isso em 1947. Faz 70 anos esse painel agora, este ano. E nós vamos comemorar isso também. Hoje, Armando Sendin, um cartão de Natal, isso eu fiquei sabendo, um cartão de Natal que ele faz à mão, vale em torno de 3 a 5 mil dólares. Um cartão de Natal. Então as pessoas ficam esperando receber o cartão de Natal do Armando Sendin. Você tem noção que é isso? Eu recebi, mas estava enquadrado na minha casa. Tem vários. Aliás, eu já vi várias personalidades que receberam e tem vários enquadrados, porque realmente são obras de arte. Ele é um grande mestre. Hoje, o maior pintor contemporâneo vivo, brasileiro e representativo no mundo inteiro. Ganhou mais de 20 bienais. Ele tem obras no Louvre, ele tem obras no Museu do Prado, ele tem obras no Guggenheim. Então é uma grande personalidade. O realismo, hiperrealismo, né? O hiperrealismo do Sendin, se bem que tudo que ele faz é muito bem feito, né? Então feito. Bom, Clemente, vamos lá, vamos passar para a pauta aqui. A lei de spray de espuma no Carnaval Santista. Isso aqui vai dar polêmica, né? Como a gente fala de táxi, Uber, tal, isso vai dar... além de causar malefícios, a espuma artificial estava sendo usada como arma para assaltos em blocos de rua. A lei é uma lei para proibir o uso de spray de espuma, sancionada pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, passa a valer nesse carnaval em Santos. Além de causar diversos malefícios, como irritação na pele e nos olhos, alergias, dificuldades respiratórias, a espuma artificial estava sendo usada como arma para assaltos em blocos de rua. Então não pode vender spray. Em nota, a Prefeitura de Santos afirma que a Guarda Municipal terá um papel fundamental de fiscalizar o uso, principalmente em eventos de grande porte e bailes. Com relação a ambulantes, a administração afirma que orientará contra a proibição da venda. Para os que forem pegos descumprindo a lei, multa de R$1.000. Não, eu acho que isso aí, na verdade, está até atrasado, né? Porque todo mundo sabe
das complicações que é para um produto químico e, na verdade, a grande parte... Você não precisa usar, eu não preciso usar, o Paulo não precisa usar, ninguém precisa usar isso aí, as pessoas de bem não precisam usar. Então, é muito mais provável que as pessoas de má intenção utilizem isso. Isso, para assalto, é um prato cheio, né? Nós estamos falando de Santos, mas isso aconteceu em várias cidades do interior de São Paulo nos anos anteriores, e o objetivo principal era exatamente esse mesmo. Você joga, enquanto a pessoa põe a mão aqui, já passou alguém e já pegou, né? Eu próprio tive um parente que aconteceu isso em São Paulo, que a coisa é automática. O cara percebe alguma coisa em você, aí um joga, mas tem um outro cara passando. Enquanto você põe a mão no rosto, o outro já arrancou tua carteira, já levou embora. E não dá nem tempo de você reagir, porque na hora que você vira... Já foi. Já foi. Então, realmente, eu acho que é muito bom que tenha multa e que tenha fiscalização, sobretudo, né? Eu só não sei se a guarda municipal é suficiente para fiscalizar tudo isso aí. Acho que nos dias que tiver eventos grandes, para marchinha e bloco de rua, acho que dá para fiscalizar, porque agora o municipal fica. Agora, nos eventos normais vai ser um pouco mais difícil. Vai ser complicado. Mas talvez é para conscientização também, né? De qualquer forma, é um aspecto positivo. Né? Para de vender, as pessoas se conscientizam. É duro de fiscalizar, né? Mas existe uma certa conscientização do pai para não deixar o filho comprar. Às vezes o cara que usa, que é moral, não quer comprar, né? Enfim, dificulta um pouco mais, né, Paulo? Eu acho que deveria ser proibido proibir. Eu lembro que na época da Jovem Guarda, né, tudo bem que eu não sou assim tão antigo, mas de qualquer maneira eu me lembro que havia uma música que dizia que é proibido proibir. Embora eu acredite que isso seja, de fato, uma medida protetiva, não é, viu, Clemente? Até nesse aspecto eu acho protetivo, até porque isso acaba, realmente, como você mesmo disse, ferindo os olhos. Se a gente tiver, assim, de uma visão um pouquinho mais ampla, a gente deveria proibir também, por exemplo, cloro, cândida, qualquer coisa que possa ferir, porque se o cara não jogar espuma, ele pode jogar um jato na sua cara de alguma coisa que te assuste e vai ferir do mesmo jeito. Né? Aí nós temos que proibir, por exemplo, também, sei lá, faca, tesoura, sei lá. Não pode vender mais faca porque vão assaltar. Porque eu acho que assim, um exagero até. A medida, embora tenha a intenção de proteger, e ela é muito prudente nesse aspecto, né? Porque diz, olha, vamos inventar com isso uma série de problemas de saúde até, né? Porque aquilo deve ser tóxico, assim por diante. Eu vejo aí um pouquinho de exagero, sabe assim? Não estou contestando a medida, mas eu vejo um pouquinho de exagero. Dizer que a Guarda Municipal vai conseguir controlar, também acho muito difícil. Lembra da lei do cocô do cachorro, que se alguém fizesse cocô, a guarda teria que atuar? Quantos foram atuados até hoje? Eu acho que nenhum, né? Então a gente vive meio que no mundo da imaginação. Eu acho que a gente exagera um pouco aí nas coisas. Agora, prudente claro que sim, até porque ninguém quer jogar espuma na cara de ninguém. Mas a gente tem que, talvez os legisladores tenham que se voltar aí para algumas coisas mais sérias que nós tenhamos aqui. A regulamentação do Uber, que é uma coisa séria, né? Tem coisas importantes que merecem uma discussão pública do que propriamente o spray. Soube sim de uma proibição, que aí eu concordo plenamente, que é o caso dos fogos sem ruído. Aí eu concordo. Eu acho que existem, assim, fogos que podem fazer um espetáculo visual bonito sem o barulho. Aí eu concordo sim, porque eu entendo que os fogos acabam matando espécies, porque os pássaros, por exemplo, quando estão em área de época de reprodução e por alguma razão soltam fogos, a mãe foge, ela não volta mais. Eu tive um exemplo vivo lá em casa. Agora, no Réveillon deste ano, eu tenho lá filhas da minha secretária, que estão sempre circulando, e nós tínhamos em um dos jardins um pequeno ninho com 2 filhotes e a mamãe lá alimentando eles. Então, todo dia as meninas iam lá dar uma olhada. No dia 31 para o dia 1º, teve aquele barulho todo, aqueles fogos terríveis, e aí nós voltamos 2 dias depois, 2 filhotes estavam mortos, porque a mãe fugiu em pânico e não voltou mais, entendeu? Quer dizer, então, até preservação de espécie, eu acho que seria uma coisa séria. Agora, essa lei da espuma, ela é útil, claro que sim, principalmente no caso de assalto, mas é um exagero. Eu acho que não vai ser muito difícil conseguir fiscalizar isso. Não sei, me preocupa um pouco. Santos proíbe queima de fogos de artifício que emitam barulho. A medida também prevê fiscalização de fabricantes e comércios na cidade. Comemoraram um título na Vila Belmiro, na Praça Dependência, no Ano Novo, agora terá um toque especial de silêncio. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa sancionou dia 17 uma lei complementar que proíbe a fabricação, comercialização e queima de fogos de artifício na cidade. O chefe do executivo assinou o documento em cerimônia na prefeitura, que reuniu autoridades municipais, estaduais, além de representantes de entidades da causa animal. Você mesmo pode comentar isso muito bem, que a gente já falou isso aqui no programa. Não, a gente falou isso dezenas de vezes, né, sobre esse risco dos animais
de uma forma em geral, assim, o quanto esse barulho tem implicações, né? Essa queima de fogos no final do ano. A gente chegou a comentar. Mas eu acho que você, Filete, você mesmo tem que dar um testemunho aqui, como especialista na área, da importância disso aí, porque você é o cara. Não, eu acho que assim, a gente não pode engessar demais a cidade, como o Paulo falou. Mas essa lei da queima de fogos é uma lei importante, porque, além disso, é perto de hospitais, né? Por exemplo, você sabe que quem tem uma pessoa acamada num hospital, ou na Santa Casa, ou na Beneficência, ou na Ana Costa, ou em outros hospitais da região aí, é complicado, né? A pessoa às vezes está enferma, com dor, tudo, uma barulheira. Crianças recém-nascidas, crianças de 1, 2 anos de idade, animais, como o Paulo falou, aves, espécies que estão em extinção na nossa região, às vezes de aves, tudo. Então, eu acho que é uma lei importante. Se bem que na lei tem salvo ocasiões especiais, né? E ocasiões especiais começa a complicar. É complicado porque, assim, a gente... E o próprio cachorrinho, né? O próprio cachorrinho, mas, assim, é difícil de fiscalizar. Mas eu acho que, assim, hoje eu tive com o representante da prefeitura, e ele falou, olha, realmente vai ser difícil fiscalizar, mas de uma certa maneira inibe um pouco a pessoa, né? A pessoa pensa um pouco mais, como o Paulo falou, poxa, eu tenho animal, não vou usar, outra mulher gosta muito de animais, não usa, o outro vê o depoimento do Paulo, escuta que uma ave morreu, então a gente vai de uma certa maneira, não vai acabar, né? A pessoa não vai acabar, porque você não tem como controlar no morro, numa torcida que chega de São Paulo, mas eu acho que vai diminuir um pouco e já vai ser melhor do que nós estamos tendo hoje para os animais, para as crianças, para as pessoas de idade, para pessoas que são doentes, né, Paulo? A nossa grande dificuldade, eu acho, na aplicabilidade dessa legislação é justamente na autoridade coatora. Porque para você proibir alguma coisa, tem que proibir, estabelecer quem é que vai fiscalizar, qual é a penalidade, a punibilidade nesse caso. E, embora a lei seja bastante inteligente, eu diria até evoluída dentro do contexto de civilização, a gente precisa saber quem é que é o encarregado de impedir que isso aconteça. Porque, por exemplo, você está lá comemorando o Campeonato dos Santos, na Praça Independência, alguém vai lá e... Quem é que vai chegar lá e dizer para esse rapaz, olha, você está detido, ou você está autuado, ou me dá aqui seu RG que eu vou anotar e a sua multa? Nós precisamos saber justamente porque proibir é muito fácil. A gente vê tanta proibição nesse mundo, né? Tanta coisa proibida. Eu vejo coisas até bem estúpidas proibidas, sem muito sentido, mas quem é que está ali controlando? A dificuldade maior vai ser justamente em quem é a autoridade coatora, qual é a punibilidade que vai ser aplicada e qual é a sanção que é prevista nesse caso. Porque aí eu acho que é uma dificuldade, não é não? Concorda, Clemente? Concordo plenamente. Porque fala assim, você tem uma multa de R$1.000. Agora, quem é que vai chegar a abordar essa pessoa, né? É a guarda municipal? R$1.000 para quem for pego vendendo, né? Vendendo os ambulantes, né? Mas aí quem que estiver usando, por exemplo. Usando R$1.000 também, mas como é que você vai fazer? Então, quem é o cara? E daí o cara fala, não tenho dinheiro. E daí como é que faz? Vai dar um valezinho para ele, pagar depois? Isso é muito, eu concordo plenamente com o Paulo. Não é só criar uma medida simbólica. Você tem que ter um trajeto aí, né? Um degrau, esse faz isso, esse faz isso aqui, combina com isso. Porque lá fora, de fato, acontece. Sim. Mas lá existem regras e o cara paga mesmo, não tem problema. Ele vai pagar depois. Sim. Né? E vai pagar. Vai para o júri nos Estados Unidos, o cara vai. paga. É isso. Porque até um hospital lá, é um negócio, parece cômico aqui, porque aqui, você vai para um hospital, você vai fazer uma internação no hospital, você tem que antecipar o pagamento. Ou você tem que deixar uma caução. Nem estou dizendo que está errado, porque as pessoas dão calote e acaba combinando com isso. Mas no exterior não é assim. O cara vai te atender, fazer tudo o que tem que ser feito. Uma semana depois você vai receber a notificação do quanto foi gasto para você pagar. E você pode ainda questionar. Mas as pessoas pagam. Exato. Então, aqui a aplicabilidade dessas sanções, seja no que nós falamos aqui, outro tipo, é muito complexa porque a dificuldade de você estabelecer regras e quem manda em quê e como é que se faz até chegar ao fim é praticamente... Aliás, Clemente, eu até estenderia um pouquinho mais esse nosso processo. Para onde vai essa dotação, né? Se for aplicada a multa de R$1.000,
Será que vai para o fundo dos animais? Será que vai para alguma ONG destinada à proteção, né? Porque para algum lugar isso tem que ir. A casa do spray, se vai para o carnaval. Exato, né? O dinheiro do spray que você pagou lá, porque o cara estava usando o spray, então vai para quê? Para pagar os desfiles carnavalescos? Porque também tem que ter uma destinação, né? Você tem que estabelecer a proibição, a autoridade coatora, a sanção aplicada, né, na medida do possível, e, consequentemente, a destinação dessa arrecadação. Porque, por exemplo, a lei do cocô do cachorro, que foi uma lei muito famosa, Nova York você paga $100. Se o cachorro fizer cocô na calçada e você não limpar, paga $100. Mas lá paga porque cada cidadão tem a consciência. Então, assim, você está andando e o seu cachorro fez cocô, você não limpou, alguém vai lá e falou, estou te denunciando. E aí tem testemunha e a pessoa, na hora, é obrigada a ser autuada. Aqui no Brasil, aquela famosa, não é comigo mesmo, né? Porque eu já vi gente vendo um assalto e não faz nada porque eu não estava assaltando a pessoa. É uma coisa meio surreal, meio conivente, meio cúmplice. No ano novo, né? na praia, eu moro perto da praia, o cara jogou, ele tava, dá para falar, porque o cara devia estar meio engroselhado, né? Aí ele jogou uma lata de cerveja e falou assim, 2017 vai ser um ano maravilhoso, tenho fé, né? Somos todos felizes em 2017, aquele tal. Aí ele falou, aí eu falei pro porteiro do meu prédio, ele jogou, eu catei a lata sem ele ver, para não criar confusão, né? Já tinha passado, eu falei, ele deseja 2017 bom, mas o que ele está fazendo pro planeta? O planeta vai responder para ele, né? Ele está jogando uma lata, se todo mundo jogar uma lata, acabou o planeta, né? Vai entupir todos os bueiros, a primeira chuva que der, inunda a cidade, né? Quer dizer, então, se cada um jogasse uma lata, os 437 mil habitantes de Santos, mais os de São Paulo, mais os do interior, mais os estrangeiros que estão aqui, 1,5 milhão de habitantes, no dia da queima de fogos, se você jogar, todo mundo jogasse uma lata na rua, como é que ficaria? Aliás, né? Filete, você, sem querer ou querendo, já enveredou por um caminho que eu acho que é importante a gente discutir aqui. As obras de micro e macro drenagem da ilha de São Vicente. Eu não estou falando da ilha, eu digo Santos e São Vicente. Porque vocês perceberam agora que qualquer, como diz a Maria Júlia Martins, qualquer chuvica, ela inventou um comitê para ela inventou um termo novo, qualquer chuvica já inunda. A entrada de Santos, por exemplo, ali no final da Anchieta, qualquer chuvica, aquilo vira um lago, né? E a zona noroeste, que está um pouco abaixo do nível do mar, também é a mesma coisa. São Vicente nem se fala. São Vicente na área do Jockey, Vila Nova São Vicente, Cachapuã, aquela região toda ali, o Parque São Vicente, aquilo inunda, que é uma barbaridade. E agora você não tem mais acesso. Você sabe que as obras da Imigrantes, aqueles viadutos tão propalados para Imigrantes, elas acabaram de uma forma ou de outra retendo a parte de drenagem e a impressão que dá é que quem está do lado de lá da Imigrantes não pode vir para o lado de cá e vice-versa. É uma coisa impressionante. Por quê? Por negligência, talvez, dos nossos administradores anteriores, né? Que deixaram assorear os grandes canos com areia. Eu cheguei a ver um caso desse, fui acompanhar uma obra, inclusive de limpeza da Prefeitura de São Vicente, porque agora o prefeito Pedro mandou fazer lá jateamento, né, hidrojateamento, para tirar... o roto-router lá? É mais ou menos o roto-router, porque olha, era um cano mais ou menos desse tamanho, vocês pasmem, até aqui ele estava de areia. Então a circulação da água era uma coisinha aqui em cima. O cano estava inteiro de areia, que é a sujeira natural, que é o pó que vai caindo, aquilo vira uma areia. Então tem que fazer hidrojateamento para limpar o cano, para a drenagem voltar a ser. O canal da México 70, por exemplo, o México 70 é um canal, né, que liga ela de um lado ao outro e comunicava a Ponte dos Barreiros com a Ponte do Maluf, essa ponte da Praia Grande. Eles fizeram construções e taparam o canal, ou seja, não há circulação. Quando chove, o que acontece? Aquilo eflui. Então vira Veneza. Né? A gente não quer uma São Vicente nem uma Santos Veneza. Eu acho que aí, nesse caso, os dois governos, Santos e São Vicente, têm que se agregar para começar a pensar em obras de macrodrenagem, que seria a tubulação maior, e a microdrenagem regionalizada, porque essa lata, essa bituca de cigarro, esse papel no chão, está entupindo as grades e as grelhas. Então a água entope e não sai mesmo, vira um lago, né? Tanto que teve gente andando de stand-up na rua, até a TV Tribuna mostrou isso, eu dei muita risada quando eu vi essa cena, mas é um assunto que nós temos que começar a cobrar dos nossos governantes um pouquinho mais de ação ponderada, porque senão daqui a pouco vai ser Veneza, viu, Clemente? Na verdade, essa discussão é antiga pra caramba, Sim. né, Paulo? E ninguém faz nada, né? Não, na verdade a gente não vê essa evolução. Aqui... Tivemos Santos Novos Tempos, mas não deu certo, né? Que era um projeto maravilhoso, mas emperrou. Como o Paulo falou, também tem obras na região que, de uma certa, se não tomar cuidado o gestor público, a própria obra emperra o que já tem de mais ou menos, né? Já tem o escoamento mais ou menos, se você emperrar e cimentar o que já tem, complica, né? E eu acho também uma coisa que é importante, a educação da população, se o gestor sinaliza naquele sentido, as pessoas acabam colaborando.
Porque eu me lembro, na minha campanha de prefeito em 2004, nós estamos falando há 13 anos, efetivamente eu entrei em todas as favelas, mas não é na porta, eu passava dentro mesmo, e você vê assim, você vê sofá jogado, sofá lá dentro, você vê coisas grandes, geladeira flutuando, flutuando ali, tudo. Fala, ninguém mexe mesmo, também não vou dar bola para isso. Na medida em que você sinaliza, olha, vamos todo mundo limpar isso, a partir de agora vamos fazer isso para o benefício da população. Tal dia a prefeitura vai recolher, como o Catatreco de Santos recolhe. Porque inunda realmente, precisamos fazer isso, tal. As coisas rolam. Às vezes pequenas iniciativas são importantes, embora a gente admire. Eu vi na televisão ontem, acho que foi no Fantástico, vocês devem ter visto também, uma cidade pequena, lá um agricultor, ele é engenheiro, que fala, eu tô já desacorçoado com tudo isso, eu preciso trabalhar, não consigo, se eu ficar aqui vendendo, eu também não consigo produzir para vender e tal. E falou, no mundo inteiro faz isso, deixa eu fazer isso. Pegou uma barraquinha, colocou uma barraquinha lá, já com troco, o cara vai lá, põe o dinheiro e compra. Todo mundo passando ali e filmando e fala assim, nossa, mas está dando certo. Mas que fantástico, que interessante. Ou seja, no fundo, as pessoas até admiram aquela atitude, mas é preciso que alguém dê algum passo, né? Seja nesse sentido que eu estou falando, ou no sentido da macrodrenagem, que você falou muito bem, Paulo, e que eu defendo isso com unhas e dentes, e que, na verdade, nunca houve uma união dos dois municípios, né? No sentido de fazer alguma coisa grandiosa. A gente sabe que precisa de financiamento externo, mas o pessoal realmente deixou a desejar. Mas tem dois pontos aí que a gente bate com muita frequência, Clemente, até. O primeiro deles é com relação à falta de recursos. A gente sabe que o dinheiro está curto e não há verba suficiente. Mas o segundo ponto que eu acho muito importante é a falta de vontade política. Sim. Porque o que você faz debaixo da terra, a população não vê. Não vê. Né? É mais ou menos como hospital. Né? Você tem hospital modelo? Não, mas o hospital está lá dando para tapear, sabe aquela história? Você costuma levando meia boca, não é isso? Não poderia ser assim. Né? Eu acho que, eu sei que é subsolo, ninguém vai ficar olhando lá se está limpo ou não a tubulação, mas isso é fundamental. Eu acho que deveria haver em cada prefeitura um departamento para cuidar única e exclusivamente disso, para ir encontrando soluções, né? Que é o jeito. Nós vamos a um rápido intervalo. Você que mandou mensagem no WhatsApp 997 11 5545. Nós vamos debater no segundo bloco. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação nessa segunda-feira chuvosa aqui na Baixada Santista, né? Hoje é 23 de janeiro de 2017, com a presença do nosso secretário adjunto de Cultura de São Vicente, Paulo Eduardo Costa, e também com o médico, diretor, presidente da Multimagem, José Carlos Clemente. Vamos falar dos apoiadores, né? Mandar um abraço pro pessoal da Ozan. Eu estava com saudade de falar da Ozan aqui. Ligue para 32288000 ou acesse o site www.ozan.com.br. Plano de assistência familiar, quando tem um livrinho que tem desconto com os médicos, quando você estiver naquele momento difícil da sua família, a Ozan está em primeiro lugar e vai sempre te ajudar. Também mandar um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, na rua Lobo Viana, né? Boqueirão aí bacana, alimentos maravilhosos, Lobo Viana 89, olha que bacana. Pratos maravilhosos, comidas fresquinhas, azeite importado. Paulo Eduardo Costa, de vez em quando, vai lá comer no Boqueirão Express Grill, né? Sim, é muito bom. Mandar um abraço pro Nelson, pro Paulo aí, o Nelson que está contente com o São Paulo ontem ganhando nos pênaltis do Corinthians nesse fim de semana, no Florida Cup, sendo campeão do Florida. E o Nelson e o Paulo, que é corintiano, triste, chateado com a derrota do Corinthians. Boqueirão Express Grill, ao lado da Unisanta, em frente ao centro do Boqueirão, Rua Luviana 89. Você pode saborear todos os dias, das 11 às 16 horas, de segunda a segunda. Boqueirão Express Grill, sempre atendendo bem os clientes. E para você que está com peso assim normal, tem doces, bolos, enfim, toda aquela coisa que você pode saborear no Boqueirão Express Grill. Excelente local para se alimentar no dia a dia. Tem várias perguntas aqui. O Uriel Vilas Boas, nosso vereador sem salário aqui, o Uriel, manda um abraço para o Clemente, para o Paulo Eduardo Costa, e pergunta aqui para o Clemente, para o Paulo, começar com o Clemente, por que não envolvemos as universidades, os estudantes de engenharia e arquitetura para resolver ou debater as questões das enchentes na cidade? Bom, Uriel, primeiro um grande abraço. Eu acho, Uriel é vereador eterno, né? Exatamente. Porque, já foi vereador? Não, mas ele faz mais coisas que muitos vereadores na ativa. Sim, participa de tudo, ele discute os assuntos, briga por isso. Essa ideia dele eu acho uma ideia brilhante. Você pega nos Estados Unidos, as grandes ideias vêm de onde? Das universidades, das pesquisas em universidades. Né? Assim, não é alguém que inventou, não. A universidade discutiu, tal, garimpou, tem ideias que inclusive está aí para a gente ver na internet. Às vezes um cara específico vai lá, teve um cara que foi em 125 universidades para oferecer o produto dele, você imagina, 125 universidades, ninguém quis, aí de repente ele chega em uma, o cara fala, aceito. Eu vou te ouvir, Na verdade, nunca ninguém deu espaço para ouvi-lo, deu espaço e de repente cria alguma coisa importante. Então, sim, eu acho que as grandes ideias acabam surgindo das universidades, seja do aluno que está lá embaixo começando, seja dos pesquisadores já num nível superior,
Então, realmente, por que não discutirmos tudo isso, já que o Paulo citou logo de cara até um foco, vamos discutir tudo, mas por que não uma coisa que é tão mais evidente, tão mais importante? E eu diria que nós não podemos ser arrogantes a ponto de deixar isso passar. Tem até uma coisa interessante, eu não sei se vocês viram na internet, um histórico, como é que surgiu a Universidade de Stanford. Vocês chegaram a ver? Não. Uma coisa interessante. Chega uma família, né? Uma família judia. Queria deixar o dinheiro, E o cara estava, assim, de terno, mas um terno meio amarrotado, a mulher um vestido meio desbotado e tal, e eles chegam em Harvard e sem marcar uma reunião e quer conversar com o diretor de Harvard. Aí a secretária fala, não, ele viu o cara daquele jeito lá, falou, não, ele não vai atendê-los. Falei, não, mas a gente espera. Não, mas não vai ter como, você vai ter que esperar muito. Não tem importância, nós vamos esperar. E aí, eles não iam embora, acharam um jeito de chegar. Da secretária chegou no diretor e falou, escuta, eles não vão embora, dá uns 5 minutinhos para eles aí, porque você não vai conseguir sair. Não vai conseguir sair. Aí o cara chega e fala assim, o que é? Falou, nós viemos aqui como agradecimento, nosso filho estudou aqui em Harvard, ele estudou por 1 ano aqui, foi muito feliz e ele morreu num acidente. E nós queremos erigir um monumento aqui e também para homenageá-lo. Aí o cara chega e fala assim, não, mas se for homenagear todo mundo que passou por Harvard, não teria lugar aqui na universidade. Então vocês não entenderam. A gente quer construir um hospital aqui dentro do complexo de Harvard. Aí o cara vira assim, num tom arrogante e fala, os senhores têm ideia do que custa um hospital? Nós temos hoje aqui 12,5 milhões de dólares investidos. Aí a mulher vira pro marido e fala, só 12 milhões e meio para fazer isso? Então vamos construir a nossa universidade. Foram embora e construíram a universidade. Que aliás é uma das mais respeitadas dos Estados Unidos. O Steve Jobs, inclusive, depois foi estudar lá. Quer dizer, aliás, Clemente, a função das universidades, elas foram criadas lá, algumas no século XVI, no século XV, eram as mentes pensantes, eram as mentes brilhantes. Exatamente. Né? A função da universidade, e vem de universalidade, né? Vem do pensamento mais elevado. Porque nós temos pessoas que fazem o ensino básico, outras se desenvolvem um pouquinho no médio e algumas vão pesquisar um pouco mais a fundo. As grandes soluções vêm desses grandes pensadores. Claro. Então, quando a gente, por exemplo, fala da Unisanta, da Unisantos, da Unibr, das universidades que temos locais aqui, e são muitas, a Federal de São Paulo, nós estamos agregando as mentes pensantes. E é hora realmente das mentes pensantes começarem a pensar, né, e entre si discutir. Cabe ao poder público, ao manancial público, agregar essas mentes pensantes para, às vezes, encontrar outras soluções. Você vê, por exemplo, o exemplo que nós demos da encenação da Fundação da Vila. Ora, fizeram já por 2 milhões de reais. Nós estamos fazendo por 30 mil. Você vai dizer, é possível se fazer com tanta disparidade? Desde que se tenha capacidade de pensar, de agregar, de aglutinar, de discutir. Né? Então, o que nós fizemos foi justamente isso. Colocou em discussão a comunidade, vocês conseguem nos ajudar? Conseguem. Mente pensante. Por isso que eu acho que é fundamental que as universidades realmente usem essa capacidade não só de ensino e aprendizado, mas nas suas conclusões de curso, nas suas câmaras temáticas de discussão. A universidade vem justamente dessa universalidade, dessa condição um pouco melhor de pensamento para dar ideias, para apresentar sugestões, que às vezes não são acatadas, até porque, insisto, democracia é pluralidade de ideias. Eu, às vezes, sento lá como secretário e escuto cada barbaridade, mas eu ouço. Porque às vezes eu digo, olha, melhor talvez não ser assim, pontuo até para uma outra área. Já escutei coisas mais absurdas possíveis. Mas é importante ouvir, né? Porque à medida que você ouve, você vai criando um conceito e, consequentemente, pode, daí em diante, ir evoluindo, que é o correto, né, nesse processo. Boa tarde, filete convidados. É o Brito do Setaporte. Concordo plenamente com o Paulo Costa e com o Clemente que precisa de limpeza nos bueiros também. É o Brito do Setaporte. Muito bom.
Está aqui nosso Adalberto do Jornal Tema. Parabéns a você pelo retorno do programa Ação e Reação. Ao Paulo Eduardo Costa, secretário de Cultura, e ao José Carlos Clemente. Aproveitando o momento e falando em carnaval, em São Vicente, o tradicional bloco Baianos Tabuleiros arrasta multidões para o evento. E aqui em Santos, será que teremos o saudoso retorno do banho da Doroteia? Onde vamos furar aquela onda? Então, o Adalberto Jornal Tema querendo a volta do bairro da Doroteia. que realmente, por anos a fio, ela foi muito importante, né? A doutora Sueli desejando sucesso a Paulo Costa na sua nova caminhada, obrigado, né? Muito obrigado. A Niva Cavalcante também vem no programa. O Reinaldo da Academia Up mandando um abraço, falando que ficou assustado, que achou que o programa não ia voltar, que ia ficar passando só reprise, está brincando aqui, né? O Renato quer me derrubar aqui e fala, Filete, não pode mais espuma, não pode mais fogos, de repente será que vão proibir? Renato, a vida está ficando muito chata. O Renato quer me derrubar aqui, né? Mas... O Ferreira está perguntando para o Clemente o que ele acha da abertura do Hospital Humaitá em São Vicente, que retorna atendimento nessa segunda-feira aqui. Pô, acho fantástico. Nós estamos precisando realmente de hospital, né? A gente não consegue abrir os estivadores e talvez por um longo tempo isso vai ficar... eu acho que vai ficar um tempo longo ainda, porque vai ficar essa briga, vai, não vai e tal. Então eu acho assim, qualquer local adicional acaba sendo importante. E o Humaitá é uma região muito carente, né, Paulo? Extremamente carente. Carente, quer dizer, na medida em que você consegue dar pelo menos o atendimento básico ali para essas pessoas, eu acho que está sendo feito um grande negócio. Então, está aí uma nova administração começando com tudo, mesmo diante das dificuldades, e eu acredito que vai ser dada uma virada muito grande, e se nós nos unirmos aqui, porque na verdade teria que pensar metropolitana, de forma metropolitana, né? Se a gente se unir nesse sentido, a gente consegue dar um salto na área da saúde aqui. Até porque, Clemente, nós temos ainda, chamando até a atenção, para um equipamento que está lá praticamente sem uso, que é o Hospital São José. A Santa Casa de Misericórdia de São Vicente tem um complexo hospitalar, tem 9 salas de cirurgia modernas construídas, mas não tem equipamento para colocar lá dentro. Existem leitos, e pela ausência de leitos, você sabe tão bem quanto eu, que falta leito em tudo quanto é lugar, eu acho que nós desprezarmos aquele hospital. E por que ele está daquele jeito? Porque quando o Luiz Carlos Luca Pedro, então prefeito, interviu no hospital, na Irmandade, ele interviu de forma que as dívidas ele contraía em nome da Irmandade, não em nome da prefeitura. E ele saiu de lá deixando o abacaxi para a Irmandade. A Irmandade até hoje tem dívidas monstruosas, uma ação judicial contra a municipalidade, que parece que ganhou aí em primeira e segunda instância 240 milhões de reais, que certamente a Prefeitura de São Vicente, combalida, não tem condição de pagar, mas a gente não pode deixar a população carente, naturalmente, sem essa estrutura de suporte, pelo menos de leito. Não estou dizendo nem de atendimento hospitalar básico, mas pelo menos de leito onde você possa abrigar. Porque hoje, qualquer pessoa que está nos assistindo tem consciência de que se você cair no hospital público e precisar usar uma UTI, você precisa rezar a Deus e pedir ao Papa amparo e proteção, porque não tem vaga em lugar nenhum. Não tem vaga para internação, não tem vaga para UTI, o atendimento às vezes leva horas num pronto-socorro, num pronto-atendimento, né? E mesmo com isso causando saturação até nos hospitais privados. Porque os hospitais privados acabam atendendo aquele monte de plano de saúde, quando antigamente você chegava no hospital privado com plano de saúde atendido na hora. Agora você fala, espera aí uma meia hora. É mais ou menos... O plano de saúde virou... Exato. Então, assim, está havendo realmente um colapso na área da saúde, que se as autoridades não pensarem no macro, e aí não é macrodenagem, é macro que eu digo, em região metropolitana, nós vamos ter problemas sérios. Porque tudo está se concentrando efetivamente em Santos, que tem uma rede hospitalar melhor, todo mundo foge para cá. Eu me lembro que quando São Vicente, agora recentemente, no final do ano passado, estava em greve, hospital municipal, pronto-socorro, todo mundo vinha se socorrer na Zona Noroeste, causando uma sobrecarga aqui, ou vinha para esse hospital pronto-socorro daqui, o Central, que é perto da Beneficência Portuguesa. E aí vem todo o remanescente do Litoral Sul, porque você pega lá, tem a EM, Peruíbe, Mongaguá, que tem pequenos hospitais ou postos de atendimento que não tem uma qualidade, uma qualificação melhor, eles acabam recaindo
investimento sempre na Então, cidade maior. por mais que o Santos faça, nunca tá bom, porque você vê, e a gente tem que ter medo dos nossos irmãos. Por isso 17% de Santos e de São Vicente. Por isso que metropolitanamente nós temos que colocar um hospital bom em Praia Grande, um hospital bom em Mongaguá, um hospital bom em Itanhaém, em Peruíbe, e ter essas opções. E pegar os equipamentos que já existem e não os cateá-los. Estivador sem funcionamento, no meu entendimento, são leitos a menos, não importa o que seja, mas leitos a menos. São José não sendo operado de maneira grandiosa, da mesma opinião, leitos a menos. Nós temos problemas aí que temos que ficar atentos com relação a isso. Mas eu acho que com essa chegada do Pedro Gouveia, eu acho que o São José vai dar uma virada. Eu rezo que sim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Pedro é muito competente, muito dedicado. Ou seja, você tem uma estrutura hospitalar. Eu fui visitar o São José há poucos dias. Sim. Está ficando bonito aquilo. Sim, porque é um hospital que está no centro da cidade, né? Ou seja, apesar da carência de verbas, apesar dessa dívida que você citou, que na verdade o cara jogou a dívida para o hospital. Isso é surreal. Então, isso é ruim porque você acaba não conseguindo crédito para alimentar o hospital. Depois o hospital está da justiça e ganha da municipalidade, a prefeitura tem que pagar do mesmo jeito, quer dizer. Mas aí entra nos precatórios. E aí não recebe de imediato, ele vai receber daqui a 20 anos. Mas lá sabe como foi administrado o hospital? Talvez a prefeitura tivesse mais... ele passou para o hospital. Sim. E agora o hospital fez uma dívida, que é normal. Você vai perguntar por que eu sei de tudo isso? Porque eu só faço parte da Irmandade do Hospital São José. Eu sou membro do Conselho Deliberativo da Irmandade. Mas está bonito. Tá ficando bonito. Aliás, graças ao esforço do Carlos Gigliotti, da Rose Royer e do Mário Pires, porque são os 3 dínamos daquele hospital. O Gigliotti como provedor, a Rose Royer como dos funcionários e o Mário Pires presidente do conselho. A coisa tem funcionado, mas na base da boa vontade, da amizade. É impressionante. O Gigliotti foi vereador por muito tempo lá em São Vicente. Sim, muito competente, correto. A Rose fabulosa e o Mário também. Eu fiquei impressionado, porque fazia muito tempo que não ia. Poxa, coisa bonita, cozinha nova, com tudo pintado, arrumadinho, assim. Isso chama atenção para investimentos. Sim. Né? Para parcerias, que eu acho que é o grande negócio. Sim. Então, eu estou acreditando muito nisso, nessa virada aí. Só espero que as pessoas se unam. As pessoas que eu digo são os políticos, os chefes dos executivos, se unam em prol, realmente, como você bem citou, de hospitais em cada cidade da Baixada Santista, ainda que a alta complexidade venha para cá, mas que pelo menos o básico fique lá. Porque hoje é tudo a perua que traz, né? Então, e inclusive para Cubatão. Sim. A gente vai até para Cubatão. Paulo, a encenação de São Vicente ficaria até quarta, né? Mas vai ficar até quinta, dia 26, por causa que no sábado, em virtude das chuvas, do temporal, os ingressos de sábado vão valer para quinta-feira. O que aconteceu né? no sábado, na verdade, foi uma chuva torrencial exagerada e também não foi só problemas com relação à arena onde estava acontecendo o espetáculo, mas o entorno. Porque aí a ilha de São Vicente, e aí estendo a Santos, ela precisa dessas obras de macrodrenagem, porque cada vez que tiver uma chuva mais forte, e a tendência natural diante da poluição é aumentar a chuva, né, porque a condensação está aumentando, os gases estão aumentando, o calor está aumentando, nós vamos ter esse tipo de problema. Então a arena teve alguns problemas pontuais, naturalmente, os túneis onde passarinhozinhos estavam cheios d'água, então alguns detalhes, porque você notou ontem, Filete, que a encenação tem elementos surpresas. São 800 atores, não é 10 nem 10, são 800, é uma coisa realmente monumental. Então, de repente, você começa a ver índios saindo debaixo do palco. Então, tem túneis que fazem com que se conecte uma área a outra por baixo. Então, o espetáculo cênico é aquela área que você vê como se fosse um teatro romano. A ideia é essa, você está aqui, na cara do ator. Não é como um teatro tradicional que você olha para cima. Você está vendo aqui, na sua frente. Então, a emoção é muito maior, né? Porque você está sentindo aquela a entonação, a movimentação, o momento histórico que você está vendo ali na tua frente. E o espetáculo realmente foi muito bem bolado. O Antônio Roberto Marchesi, eu posso dizer, sem dúvida, é um gênio. A Miriam Fernandes, que é o assistente dele, é uma pessoa fabulosa. Israel Diniz, que coordena tudo. Porque imagina você coordenar 830 atores, é mais ou menos isso. Juntou a história de São Vicente com uma modernidade, né? Ele falando, Marchesi no final, ele falando lá, ele falou, mostrando o lixo, como é que estava São Vicente, como é que está hoje, para melhorar a autoestima da população, aqueles fogos. Então juntou uma coisa do passado com uma coisa moderna. A ideia do conceitual, a ideia foi o seguinte, é mostrar para as pessoas que se elas unidas e em prol do bem comum, elas conseguem.
A intenção do espetáculo é essa, porque São Vicente tem uma história muito envolvente. Ela subia e descia, subia e descia. Uma hora ela era queimada, outra hora ela era destruída, outra hora ela era saqueada por piratas, a outra hora ela pegava fogo, a outra hora tinha um maremoto, né, que agora tem uma teoria que diz que foi um meteorito que caiu lá, que acabou destruindo a cidade. Mas ela assim, teve tantos altos e baixos, e a população sempre unida conseguiu a reconstruir. Esse caso específico essa última gestão, eu não quero falar do passado, mas ela foi nefasta e a cidade ficou num estado assustador. Considera, né, que foi como um maremoto? Foi um maremoto, foi sim. Um maremoto de lixo, de abandono, de negligência, de omissão, entendeu? Então a gente precisa passar por esse maremoto de novo, e o Pedro é o grande capitão dessa nau que vai levantar a cidade com certeza absoluta. Você vê que eu estava vindo para a clínica de manhã, já estou ligando na CBN, a primeira coisa que o cara está falando é exatamente isso, em relação à cara de São Vicente, né? Fala, puxa vida, do nada, porque praticamente começamos o governo agora, já tá com um outro aspecto São Vicente, já está começando a ficar com cara de limpeza, né? Uma coisa extremamente suja, uma cara de limpeza. Isso comentado na CBN, quer dizer, ou seja, as pessoas... Está sendo feita uma entrevista, mas as pessoas já estão notando essa diferença, apesar do pouco tempo. E apesar das dificuldades financeiras, né? São Vicente é a célula máter. Máter é mãe. Ela é a mãe da nação. Ela criou o sistema organizado de cidade. Brás Cubas, que fundou Santos, veio na expedição do Martim Afonso. Era um filhote do Martim Afonso, digamos assim. E Santos evoluiu dessa forma porque o tal maremoto, o tal meteorito que destruiu aquela cidade, assoreou a entrada da Ilha Porchá, por onde as galés e as naus iam para o mar, que seria o Porto das Naus. E aí, o que acontecia? A princípio, as galés começaram a dar volta pela ilha para chegar até lá. Só que a distância é monstruosa. Eu já dei a volta de jet ski, por exemplo, você sabe que é muito tempo a mais até chegar lá no Porto das Naus. Foi então que começaram a usar o porto onde é hoje. A princípio Trapiches, porque não era uma área alfandegada, não era uma área com o Porto das Naus, é profunda, né, e era próxima. Aqui usavam umas pontezinhas. Foi muito depois que começaram a drenar em função do uso, e hoje o Porto de Santos é essa pujança por conta desse incidente que envolveu a São Vicente Mãe. Porque ela é a célula máter da nacionalidade, ela é a mãe da vida organizada. Por isso ela tem que ser exemplo sempre. O Elvio está no sindicato aqui, vendo com mais 8 conferentes, mandando um abraço para o Clemente, para o Paulo. O Elvio, que é primo do Zé Geraldo, né? Um abraço. Então está aqui registrado. Muitas participações aqui, o Odinei, o Rutinaldo participando, mas nós temos que terminar. Queria que o Clemente fizesse os seus comentários finais, nós temos um tempinho. Queria agradecer aqui, Filete, por mais esse convite, mais essa participação, ao Paulo, que eu acho que acrescentou bastante aqui, está mostrando a nova cara de São Vicente, não apenas na área da cultura, da qual ele faz parte, mas a gente percebe que o Paulo conhece profundamente a história de São Vicente, e eu acho que isso é muito importante para alguém que está num setor como a cultura, passando essas informações, falando sobre a encenação. Então eu fico muito feliz por estar participando aqui, agradecer a você, telespectador, pela sua audiência, a toda a equipe. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Paulo, essa questão aqui. E o ministro vai enviar rapidamente, vai enviar verbas para a próxima encenação? Já nos comprometeu conosco, inclusive colocou o Fundo Nacional de Cultura à disposição para as atividades culturais da cidade retomarem. Eu quero agradecer especialmente a presença do Clemente, a sua e o carinho desse programa de hoje. Lembrar as pessoas que ainda existem ingressos para a encenação. É 1 quilo de alimento não perecível, excetuando sal e açúcar, ou 1 litro de leite, que pode ser trocado pelo ingresso. Esteja certo que a atividade cultural sua vai gerar frutos para ajudar alguém carente. Então a tendência é que os alimentos vão para as 43 creches fechadas da cidade e também para Sementinhas de Luz, por Lar Vicentino, que é um asilo de idosos também que precisa pela carência de investimentos que existe lá. É importante a sua participação. Nós vamos até quinta-feira com a encenação. Hoje é segunda, nós temos terça, quarta e quinta ainda, além de hoje o espetáculo. Os postos de toque continuam os mesmos. Para quem ainda não trocou, na Secretaria de Cultura, ali na Praia do Gonzaguinha, na Subprefeitura da Área Continental,
Ambiental, no Instituto Histórico e Geográfico, nas oficinas culturais, no Fundo Social de Solidariedade. Então, assim, basta entrar no site da Prefeitura ou no Facebook da Prefeitura e identificar onde pode trocar este quilo de alimento por esse espetáculo. E eu recomendo, vale a pena. Filete esteve lá ontem, Clemente não foi ainda, mas ele vai com certeza. Faço questão da sua presença, telespectador, lá para ver que lindo que está esse espetáculo de tanto amor, sensibilidade, carinho e em respeito à nossa história verdadeira. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, José Carlos Clemente. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.